Fala aí, rapaziada, canal Conhecimento e Libertação tá no ar, mais um vídeo aqui pra vocês. Vamos trazer hoje um vídeo aqui sobre o pão da vida. Eu já gravei um vídeo pra vocês falando sobre a Santa Ceia, né? Que essa Santa Ceia que as religiões trabalham é uma Santa Ceia falsa, né? É só um ritual, né? Mas vamos lá. No livro de João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 22, fala, né, desse negócio do pão da vida. Que negócio é esse de pão da vida, né, que o Messias traz, né? Então vamos lá. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, o que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido só. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão. Havendo o Senhor dado graças. Aqui já tem um versículo já de cara falando do povo que comeu o pão, certo? Evangelho de João, capítulo 6, versículo 23, né? Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Quem comeu pão? A multidão, né? Vendo, pois, a multidão que o Messias não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram para Cafarnaum, em busca do Messias. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? E o Messias respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciastes. O que ele está respondendo para a galera, multidão, né? Que aqui fala multidão, que estava buscando ele, andando atrás dele. Ele fala assim, ó: me buscai, não pelos sinais. E lembra que eu falei para vocês, quem assistiu viu, que sinais, rapaziada, a palavra grega que é usada, onde sinais é traduzido, é usada também para traduzir como milagres, né? E esses sinais eram milagres, né? Basicamente. Então ele fala assim, ó: me buscais não pelos milagres que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Que pão é esse? Por acaso ele estava distribuindo pão, né? Aonde ele passava? Que pão é este, né? Aí ele fala assim, ó: trabalhai não pela comida que perece. Essa comida que ele está falando é que enche o bucho. Mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai deu e selou. Aí fala assim, ó: disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos a obra de Deus? Aí o Messias responde e diz: a obra de Deus é esta, que crê naquele que ele enviou. Quem que o Pai enviou? O Messias, né? Disseram-lhe, pois, que sinal, ou seja, que milagre, pois faz tu, para que vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Escrito aonde? No Antigo Testamento, né? Da história do povo do deserto. Como está escrito,
deu-lhes a comer o pão do céu. E aí o Messias respondeu, né? Na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Quem que é esse pão, rapaziada? É o Messias, né? O Messias é esse pão, mas isso é só uma figura de linguagem, rapaziada, é certo? Ele está querendo dizer o que? Os ensinamentos dele, o que ele veio mostrar. Ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o que ele representa, o que ele ensinou, o que ele mostrou, entendeu? Esse é o pão da vida que ele está falando. Esse é o verdadeiro pão, né? Ele fala assim, ó, que desce do céu e dá vida ao mundo. Como assim dá vida ao mundo? Dá vida àqueles, tipo assim, o mundo tá no pecado, tá morto, tá desligado de Deus. Então o Messias vem com seus ensinamentos, né? Que vem da onde? Vem do Pai. Ele dá esses ensinamentos para o mundo, né? E aqui fala assim, ó, que dá vida ao mundo. E os que estavam mortos espiritualmente ressuscita, certo? Esse é o dar vida ao mundo. Ele deu vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. E o Messias lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Por quê? Porque ele ia ensinar. E a pessoa ia ficar saciada espiritualmente, né? E quem crê em mim nunca terá sede. Sede de quê? Sede de alguma coisa a mais, né? Não é sede de água, não. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não creste. Tudo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade do Pai. E o que ele está falando, rapaziada? Ele não está falando dele, né, carnal, que ele desceu do céu. Não, ele está falando do quê? Dos ensinamentos, né? É os ensinamentos que através do Espírito de Deus que incorporou nele, né, no batismo ali nas águas, através da pomba, certo? O Espírito do Pai entra nele e esses ensinamentos descem do céu para a terra e ele faz o quê? Proclama. Vocês compreenderam? Não é o Messias que desceu do céu, não. É os ensinamentos, é o caminho, é a verdade, é a vida, é a luz, entendeu? Tudo se resume ao ensinamento que ele dá, né? O que vem de onde? Vem do Pai, entendeu? Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos lá que não acabou ainda não, né, pessoal? A Bíblia ficou um pouquinho meio longo, mas vambora. Eu vou destrinchar esse capítulo até essa leitura até o 59, até o versículo 59, certo? Aí no versículo 41 agora, fala assim, ó, murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desce do céu. E diziam, não é este o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Vocês entenderam? Aqui até os fariseus, né, fizeram este questionamento. Como assim ele desceu do céu? Por quê? Porque não tinha jeito de ele descer do céu. Mas o ensinamento do Pai, né, que veio através do Espírito, né,
no batismo na água lá por João Batista, que o Espírito do Pai desce através de pomba no Messias. Esse é o ensinamento que desceu do céu, entendeu? Realmente aqui eles olharam para o lado carnal mesmo, né, os fariseus. Por quê? Porque não tinha assim condição dele descer do céu. Por quê? Porque eles conheciam toda a trajetória dele, de quando quem era o pai dele, que era José, Maria, né, quando ele nasceu e todo o crescimento ali, eles conheciam. Então eles não acreditariam que o quê? Que ele desceria do céu, que ele desceu do céu, né? Por quê? Porque não tinha jeito. Mas o ensinamento dele, né, que veio do Espírito de Deus, esse desceu do céu, entendeu? Deixa eu ver aqui. 43. Respondeu, pois, o Messias e disse-lhe: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Rapaziada, esse versículo que fala, deixa uma vertente o seguinte, que somente aqueles que o Pai quer chega na verdade. Quem ele não quer, nunca vai entender, nunca vai compreender e nunca vai ter entendimento dessa verdade, entendeu? Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Crê em quê? Crê no Messias, que ele desceu e que ele se fez carne? Sim, mas crê o quê? Crê naquilo que ele estava ensinando, certo? Não era crer que ele era carne ou que ele tinha vindo do céu, era crer naquilo que ele estava ensinando, os ensinamentos dele. Todo aquele que cria e acreditava naquilo, chegava a Deus, entendeu? Aí ele fala assim, ó, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram, certo? Morreram o quê? Espiritualmente, rapaziada. Eu já gravei vídeo para vocês aqui falando sobre o trajeto, né, do povo no deserto. Então o Messias está recitando isso aqui, ó, o quê? Vossos pais comeram maná no deserto, ou seja, aquele pão que Deus mandou do céu para alimentar a carne, né, saciar o estômago, né, porque o povo estava com fome, certo? Mesmo assim, aí o Messias falou assim, ó, e morreram. Morreram como? Morreram espiritualmente, né? Eles revoltaram contra Deus, murmuraram, e todo aquele negócio que eu falei para vocês que aconteceu no deserto, e o povo, né, que a misericórdia de Deus era demais, certo? E ele falou isso aqui, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Aí ele fala assim, ó, este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. O sentido de falar assim, ó, desse pão, ou seja, desse ensinamento que desce do céu através do Espírito do Pai e tá no Cristo, ele fala assim, ó, este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Se você se alimenta desses ensinamentos, né, que veio do Pai, né, através de Cristo, você nunca morrerá. Morrerá o quê? Carnal? Não, gente. Morrerá espiritualmente. Você nunca vai se afastar de Deus. Você entendeu? Você não vai conseguir praticar um pecado para a morte. Um pecado para a morte, que é morte espiritual, onde você se desvincula de Deus. A partir dali que você come desse ensinamento e você conhece a verdade, você não consegue se desviar de Deus. Você não morre. Morre o quê? Espiritualmente, entendeu? Aí ele fala assim, ó, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aqui já está falando do sacrifício, né, do Messias no madeiro.
Então ele falou, o pão que ele vai dar, você não vai morrer, né? Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Aqui provavelmente eles estariam pensando que em canibalismo, né? Que viagem é essa desse cara, mano? Diz que vai cortar a carne dele e dá pra nós comer, né? Provavelmente eu pensaria a mesma coisa também, né? Mas não é isso, né, rapaziada? É o que? É os ensinamentos, né? O Messias, pois, lhe disse, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Que carne é essa, né? Que ele fala assim, quem não comerdes a carne do Filho e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. A religião, pessoal, leva isso por um lado o quê? Daquele pãozinho que eu já falei para vocês, da Santa Ceia, né? O pãozinho com um copinho de suco. Todas as religiões têm isso, certo? Isso é fake news, né? Isso é mentira, rapaziada. Esse pão que ele tá falando, a carne dele, é os ensinamentos. É os ensinamentos que ele vem através do Espírito do Pai que desce no Messias, que o Messias distribui. Ele dá para os apóstolos, para quê? Para que os apóstolos espalham. E os apóstolos fazem outros apóstolos e outros apóstolos, e aí o pau tora, até espalhar, entendeu? É o ensinamento, na verdade. Aí ele fala assim, ó, quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque sai desse negócio aí que você acha que no fim do mundo, nos últimos dias, você vai morrer e depois vai ser ressuscitado. Né? Ele fala assim, ó, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Tá falando o quê? Dos ensinamentos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, certo? Então, se você, vamos dizer assim, come a carne do Messias, né, que é o que? Os ensinamentos. Você teve acesso a esses ensinamentos, você entendeu, compreendeu, aquilo fica em você e você fica nele. É aí que quando você se santifica, o Espírito do Pai vem em você, entendeu? Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo no Pai, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Rapaziada, vou usar um exemplo aqui, ó, que ele usou. O pessoal que estava no Egito, né, certo? Saiu do Egito, foi pro deserto. Quando deu fome, Deus mandou pão do céu. Gente, pão do céu, não é nem pão de padaria, pão do céu, né? O que o Messias falou? E mesmo assim morreram, né? Aqui, ó, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Morreram o que? Espiritualmente, rapaziada, certo? E era um pão feito por Deus. E aí você vem o pessoal com esse negócio de Santa Ceia, né? Que esse pãozinho e esse suco. Vão comer isso a vida inteira e vão estar mortos espiritualmente. Porque aquele pão ali não dá vida. Aquilo ali não é comunhão com o corpo de Cristo. Ter comunhão com o corpo de Cristo é você ter entendimento da palavra, rapaziada. É você ler, é você buscar, é você pedir o Pai para te ensinar, para você compreender e ser liberto. Você não tem comunhão com o corpo de Cristo comendo aquele pão de padaria. Não tem, rapaziada. Certo? O Messias falou. Você pode ler, né?
Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Você entendeu? Não tiveram entendimento, se revoltaram, murmuraram, reclamaram, certo? E aonde morreram espiritualmente. E a maioria morreram de morte de carnal também. Por quê? Porque não tiveram entendimento, não tiveram compreensão. Porque esse pão que alimenta a carne, ele não te dá entendimento, ele não te dá compreensão. Certo? Então, rapaziada, fica aí. Espero que vocês tenham compreendido, certo? Sobre o pão da vida, certo? O pão da vida não era o Messias ou figura do Messias, eram os ensinamentos. Vamos dizer sim, rapaziada, ele foi só uma coisa que o pessoal da igreja evangélica usa muito de figura de linguagem, que é o que? Um vaso. Ele foi um vaso onde Deus veio com o Espírito dele, colocou dentro os ensinamentos e ele dividiu. Vocês têm entendimento? Por que que ele juntou 12 apóstolos, gente? Por quê? Só para ficar vendo ele fazer os milagres? Não, pessoal. Para quê? Para dividir o ensinamento para eles. Para que dali para frente, quando ele fizesse o sacrifício dele, os apóstolos dividiam isso para frente, rapaziada. Esse é o pão. Esse é o pão da vida. É o ensinamento que veio do Pai, né? Que é passado para frente. Que o Messias passa para os apóstolos vê os milagres, crê e passa para frente para as outras pessoas. Né? Não é à toa que veio Tito, Timóteo, Barnabé, certo? Paulo, apesar que Paulo foi através de Cristo, né? Entendeu? Então provavelmente nos apóstolos, nos 12 apóstolos, antes deles morrer, eles passaram para outras pessoas. Eles fizeram mais aprendiz. Para quê? Para que isso fosse para frente, né? Mas o que chegou em nós, rapaziada, foi uma coisa totalmente morta, né? Não é o evangelho que eles pregavam na época, né? Não é. Espero que vocês tenham compreendido sobre o pão na vida. Até o próximo vídeo.